Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 15 de abril. Ibovespa apresentou alta de 1,74%, fechando, beliscando ali os 55 mil pontos, superando a máxima das duas máximas anteriores e mantendo sua tendência de alta, mantendo sua movimentação para cima, desconfigurando o início de um movimento de baixa. Então, por enquanto, nenhuma sinalização mais clara de queda para o Ibovespa. O que o Ibovespa precisaria fazer aqui no G60, dentro do que eu comentei ontem? Confirmar um pivô de baixa. Aqui também, em outro momento que o Ibovespa sinalizou pelo gráfico diário o início de um movimento de baixa, também não conseguiu confirmar um pivô de baixa, ou seja, vai mantendo a força compradora, mas olhando para essa forma de movimentação, já começando a apresentar, por mais que tenha um dia bom de alta, uma certa dificuldade na movimentação para cima, ou seja, já está começando a entrar mais um pouco de pressão vendedora, não permitindo mais que tenha um movimento direto assim para cima, mais forte para cima. Então é bom ficar atento aí para uma movimentação mais forte para baixo, porque pode apresentar justamente uma reversão dessa atual tendência, até mesmo do G60. O sinal mais relevante viria através de um pivô de baixa no G60, perda de fundos anteriores, mas por enquanto nada feito em relação a esse sentido. O fundo mais relevante aqui no G60 é na faixa de 53,768. PTR4 no pregão de hoje, alta de 6,73%, fechamento em R$ 13,33, caminhando ali para um outro patamar de resistência, já caminhando para uma região de 13,50, mas principalmente os R$ 14 seriam 13,75 a R$ 14 é a outra faixa de resistência mais relevante para a PTR4 nesse momento. Encontra-se bem esticada para cima, é fato, mas também, assim como o Ibovespa, não apresentou nenhuma sinalização mais forte de baixa. Sendo bem mais ousado, se abrir subindo e perder a mínima da primeira hora de pregão, seria uma das alternativas de buscar venda aí contra a tendência na Petro, trabalhando com stop curto, arriscando basicamente um candle no gráfico de 60 minutos. Olhando para Vale 5 no pregão de hoje, alta de 0,79%, dentro daquele movimento de alta que eu já mencionei. Hoje ela teve um ajuste das suas cotações históricas, devido a ter ficado ex-juros no pregão de hoje. Então aquela resistência que era 16,20 a 16,42, tornou-se agora 15, por volta de 15,67 a 15,89 a zona de resistência, e o ponto mais alto aqui para confirmar um pivô de alta, 15,96. Dentro desse movimento de alta, enquanto não voltar para baixo dos 15,10, segue mais para buscar day trade na ponta compradora. Hoje ela proporcionou dois, um não andou muito, ou seja, gerou uma relação risco-ganho um pouco superior de 1 para 1, e aí trouxe a alternativa de sair no 0 a 0 na formação desse fundo aqui, e o outro fundo foi aqui no G15, também com possibilidade de entrada. Essa gerou já uma boa relação risco-ganho em termos de day trade na Vale 5 a favor desse movimento de alta. Olhando agora para outros papéis, a BEV3, recomendei entrada na BEV3 dentro da atual tendência de alta, no curto prazo, médio prazo, vem apresentando um movimento de correção, e dentro desse movimento de correção, a busca aqui de uma compra um pouco antecipada nessa ação, na expectativa de retomada da movimentação para cima, movimentação ascendente na BEV3. Não executou, que é uma entrada na superação dos 19,20, com um stop em 18,93, a mínima de hoje foi R$ 19,00, e o objetivo na faixa dos R$ 20,05. Vamos aguardar o próximo pregão, mas o ideal seria agora o que? É fazer o que? Abre caindo e na sequência reverte aqui para cima para buscar uma entrada até com um valor um pouco mais abaixo do que foi recomendado neste pregão. VEG3, seguimos na ponta compradora, fechou em 16,25, chegou a gerar ali um pequeno pivô de alta no G60, por esse motivo já subiu o stop aqui basicamente para esse fundo aqui, o fundo foi em 16,13, que é o ponto da nossa compra, e aí ficando o stop em 16,12, caso ela venha a montar o que? Um topo duplo no gráfico de 60 minutos, o que seria algo um pouco mais negativo para a nossa posição. GGBR4, destaque hoje para CSNA3, para os IN5 principalmente, tiveram altas expressivas. A GGBR4 também teve boa alta de 3,08%. O que me chama a atenção em relação ao GGBR4 é que dentro de uma tendência de alta de médio prazo, o ativo fez um movimento de correção e iniciou aqui agora, nessa semana, trouxe uma primeira sinalização de fundo ascendente no gráfico semanal. Então,
dentro desse contexto, para mim, pelo menos, já fica um pouco mais para ficar atento aqui pelo gráfico de 60 minutos, pelo menos, em busca, em termos de correções desse movimento de subida que ela fez aqui, apresentou bastante força, buscar a alternativa de compra através aqui de alguma correção que venha a apresentar no G60, a favor ainda desse movimento de alta no gráfico diário, que tenta retomar aí sua tendência de alta de curto prazo. Qual 3? Qual 3 fechou o pregão bem, com alta de 3,61%, ativo que vinha numa tendência de baixa. Com esse pregão, ela aumenta a chance de reverter essa tendência, de superar os 24,24. Assim como eu comentei na GGBR4, também movimentação um pouco mais aqui para baixo no gráfico 60 minutos, também chamaria atenção para entrar na ponta compradora na qual 3, com stop mais curto, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida neste ativo. E dentro desse mesmo formato, a VIVT4 também apresenta uma tendência de baixa, que vai ali, vamos dizer assim, dando uma enfraquecida na queda, não está vindo mais tanta força por enquanto, não significa dizer que não vai vir mais força vendedora, mas o fato que se essa ação conseguir ganhar força de superar a máxima do pregão de hoje, 46,70, isso proporcionaria até um W, uma formação de W no G60, uma reversão da tendência de curtíssimo prazo no gráfico intraday, o que favoreceria o início de um movimento de subida para uma possível mudança de tendência mais adiante na VIVT4, podendo apresentar a chance de entrada. Fibria, em termos de sinalização mais negativa, a Fibria vem apresentando aqui uma formação algo semelhante a um M, a um topo duplo, uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa, até coerente depois de um longo movimento de subida, iniciar uma movimentação um pouco mais aqui de correção. Então, dentro dessa queda, dependendo do que ela fizer aqui para cima, principalmente pelo intraday, daria para se planejar alguma venda nessa ação, logicamente com objetivos mais curtos, porque a tendência de prazo maior continua sendo de alta. E a Core 3, voltando aqui a Core 3, a Core 3 também abre possibilidade de venda se perder a mínima do pregão de hoje, a partir do pregão seguinte, visto que a tendência não conseguiu reverter a tendência ainda de baixa de médio prazo, a de curto prazo ficou indefinida, mas ainda apresentando um viés de baixa devido à tendência de prazo maior. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.